O Journey to the Last Frontier foi uma experiência que vai no sentido de como é que nós criamos fotografia em movimento sobre o ponto de vista de um músico. Como é que nós criamos uma componente cênica para um espetáculo performativo com base em imagem capturada diretamente da natureza.
Este projeto não é um projeto originalmente idealizado por mim, é um projeto de Vítor Gama, que foi uma pessoa que eu conheci, já conhecia há muitos anos o trabalho dele. Eu já tinha tocado aqui na universidade, no Festival Olhares de Outono, e já o conhecia também daí brevemente, num pequeno contacto, mas conheci-o melhor quando estava nos Estados Unidos em 2010, a trabalhar num projeto de investigação na Universidade de Stanford. E nessa altura, o Vítor Gama foi o primeiro artista convidado para um estágio de residente por um centro de estudos artísticos que eles criaram lá na universidade, e encontramos lá e conhecemos e imaginámos que poderíamos fazer algum trabalho em conjunto. Portanto, o Vítor tinha esta ideia de fazer uma viagem à Antártida para capturar imagens e sons que pudessem ser utilizados numa peça que é a Vela. Portanto, que talvez não vá agora explicar exatamente todo o conceito da peça, para isso seria melhor entrevistá-lo a ele, mas a ideia consistia em utilizar esses materiais dessa viagem da Antártida para criar uma performance multimédia audiovisual. Ele desenha os próprios instrumentos musicais dele e também costuma trabalhar as próprias imagens, os vídeos e todo o ambiente e todo o universo sonoro do projeto. Como nós nos conhecíamos já e tínhamos a expectativa de poder trabalhar em conjunto, na altura em que ele programou a viagem, que foi em janeiro agora de 2012, uns meses antes falou-me se eu estaria disponível para o acompanhar nesta viagem e para os dois trabalharmos esta peça. E eu aceitei, porque era um projeto que realmente me interessava e portanto, a perspectiva que nós fomos nesta viagem para a Antártida, de 10 dias no mar, com um navio quebra-gelos de investigação marinha, não é? Que é usado para esse efeito originalmente e que agora leva as pessoas neste tipo de expedição, foi com o objetivo único de capturarmos estes sons e estas imagens, mas já presente que seriam sons e imagens que iam ser utilizados num espetáculo performativo e, portanto, que as imagens seriam consistiam na cenografia do espaço, de alguma forma, e que, evidentemente, que na perspectiva do Vítor havia ali uma narrativa que ele queria respeitar, que tinha a ver com a peça, com o Vela, mas eu, ao acompanhá-lo e ao registrar também muitas das imagens, e as que vemos no espetáculo, a maior parte delas até foram mesmo feitas por mim, tinha sempre presente, quando estava a registrar uma imagem, quer em fotografia, quer em vídeo, tinha sempre presente que aquilo era uma imagem que iria servir como componente cênica para uma determinada música que eu ainda não sabia qual era, mas tinha uma boa ideia sobre o estilo que poderia ter, porque conheço bem o tipo de música que eu ia introduzir e sobretudo conheço bem a música do Vítor, que é essa que é mais central. E portanto havia essa noção de que estávamos a capturar imagens, tínhamos ali um ponto de vista que era o ponto de vista da musical, o ponto de vista da cenografia musical. E isso, na prática, significa que seriam imagens que não teriam necessariamente que captar demasiada atenção,
nós fazíamos vídeos de 5 minutos de uma paisagem em que aconteciam várias coisas e que sabíamos que ia servir para ilustrar um ambiente, mais para criar uma cenografia e um ambiente. E depois os sons também, gravámos muitos sons, ao contrário do que se pode pensar, a Antártida não é nada silenciosa, sobretudo a região onde nós estivemos, da parte da península da Antártida, porque tem imensa vida animal e marinha, não é? Tem as colónias de pinguins, tem imensas aves, o mar é até agitado, tem os icebergs que também estão sempre a estalar e a desmoronarem-se, não é? Que são bem interessantes. Portanto, nós gravámos, captámos muitos sons e com esse material fizemos esta performance que é o Journey to the Last Frontier, que é, digamos assim, um subproduto do projeto que o Vítor está ainda a trabalhar. Portanto, é um projeto que já vem no seguimento de um trabalho de vários anos. E, portanto, esta peça Vela, que vai ser realmente o projeto âncora de toda esta iniciativa, só vai estrear na Gulbenkian no seu formato completo no no início do próximo ano. Teve uma estreia de uma primeira parte do projeto em Chicago, tocado com a Orquestra Sinfónica de Chicago, com os instrumentos do Vítor e com o vídeo que nós trabalhámos lá. Teve este subproduto que foi esta performance, Journey to the Last Frontier, mais baseada nos meus vídeos e baseada também nos ambientes sonoros que eu próprio criava e os instrumentos performativos do Vítor. E agora a peça final será em janeiro de 2013. O meu percurso de investigação começou sobretudo quando eu iniciei o processo do meu doutoramento em Barcelona, na Universidade de Pompeu Fabra. E, portanto, eu tinha que formular na altura um âmbito que fosse do meu interesse para eu dedicar os próximos anos para fazer uma tese. O mais óbvio naquele momento, quando eu cheguei a Barcelona e queria escolher um tema de tese, eu formei-me em Engenharia de Telecomunicações e Eletrónica, sabia alguma coisa sobre redes informáticas e era músico. Parecia evidente que estudar ou trabalhar alguma coisa na área das tecnologias de rede para fazer música à distância seria uma área interessante e foi aí que eu fiz todo o meu trabalho de doutoramento e uma grande parte das publicações que tenho feito. Com este estudo que eu fui fazendo ao longo do tempo, e já lá vão uns anos sérios, eu fui tentando descobrir novas formas de fazer música com as condicionantes que as tecnologias de rede impõem. Portanto, existe um problema que eu tenho explicado extensamente nas apresentações que faço sobre esta área, que quando nós tentamos fazer música colaborativa à distância, que é o problema da latência de rede. A latência impede que as pessoas, quando é a partir de determinados valores, na ordem dos milissegundos, mas ainda assim sempre presente em qualquer ligação que nós utilizamos, impede que as pessoas, que os músicos se consigam sincronizar em tempo real. E, portanto, o caminho a seguir, à partida, sendo que isto é um problema intransponível por razões que a física pode explicar, vai sempre haver latência maior do que aquela que nós conseguimos tolerar para tocar música síncrona online. E, portanto, o caminho a seguir, e também não é uma ideia original minha, mas já foi muito defendida logo nos primeiros tempos da investigação nesta área, é que devemos encontrar novas abordagens a fazer música, novas estratégias em que este problema da latência não seja tão central, não seja prejudicial, não seja um impedimento para fazermos a música tal como a conhecemos. Isso passa por fazer novos estilos de música ou passa por fazer ou por criar novas estratégias para tocarmos a música que já conhecemos. Bom, essas estratégias passam também por desenhar novas maneiras de interagirmos com os instrumentos. E uma das formas de interagir com um instrumento musical que de alguma maneira reduz este efeito disruptivo da latência é criar aquilo que eu chamo, e que está hoje em dia bem estudado, que são o que se chamam os interfaces comportamentais. Que, no fundo, eu para explicar isto costumo fazer uma comparação entre a ideia de conduzir um carro ou conduzir um rebanho. Quando nós conduzimos um carro, temos um controle imediato sobre o que é que acontece ao instrumento que estamos a manipular, que é o carro. Se viramos 2 centímetros para a direita, o carro mexe proporcionalmente. E, portanto, isto é o mesmo paradigma de controle de instrumentos musicais tradicionais. Os interfaces comportamentais são interfaces que permitem a manipulação do som e dos conteúdos musicais da mesma forma que nós controlamos, por exemplo, um pastor controla um rebanho, que consiste em termos um conjunto de elementos que se movem, que são as ovelhas, não é? Elementos, objetos, poderiam ser musicais também, mas que são ovelhas,
E, portanto, o pastor o que vai fazendo é dando uns apontamentos para a direita e outros para a esquerda, e o rebanho lá se vai movimentando. O pastor tem uma ideia clara de qual é o caminho que o rebanho vai ter, mas não pode, com rigor, determinar exatamente o comportamento deste coletivo. Pronto. Isso é uma forma de nós lidarmos com esta questão da latência. É um conceito um pouco, talvez, difícil de explicar assim, mas, na realidade, o que eu fui descobrindo é que, quando nós trabalhamos os interfaces musicais dessa forma, os interfaces com a música dessa forma, ou seja, controlando comportamentos musicais que são generativos, que se vão desenvolvendo por si só e que, tal como um DJ faz, vamos apenas controlando mais ou menos como é que as coisas vão acontecendo e damos uma orientação de alto nível, estamos a olhar para a floresta e não para a árvore. Esse tipo de interação é uma interação que é muito mais fácil de implementar em sistemas de comunicação através da rede. E, portanto, eu, através deste estudo que fui fazendo de novas formas de fazer música na internet, fui cada vez mais criando sistemas que são deste género, que são sistemas com interfaces comportamentais, sistemas inteligentes, têm um comportamento permanente e em que o utilizador apenas dá alguns apontamentos, tem um controle de alto nível sobre o comportamento musical. Esses sistemas foram, como disse, desenvolvidos inicialmente numa lógica de dar resposta a esta problemática da latência de rede, mas também foram um mote para eu desenvolver uma série de ideias sobre como fazer música de uma forma diferente. Ou seja, não como fazer música tal como um pianista faz, tocando as teclas de um piano e tendo um resultado imediato em relação ao seu gesto, mas fazer algo musical como, por exemplo, um espanta-espíritos, em que, se nós soprarmos para um espanta-espíritos, nós conseguimos antecipar o tipo de sonoridade que vamos ouvir, não com todo o rigor, com o mesmo rigor que quando tocamos numa tecla do piano. No entanto, conseguimos perceber que estamos a ter um efeito de ação-reação, só que esse comportamento que nós vamos gerar é muito mais rico e tem uma componente muito grande de imprevisibilidade. E esse é o conceito de base que eu desenvolvi e apliquei em software, como, por exemplo, o Public Sound Objects, que é um software que fez parte de uma instalação que teve na Casa da Música durante 3 anos, em que tinha toda a casa ligada e as pessoas podiam fazer música nos corredores. E também este sistema, o Radial String Chimes, que no fundo foi uma tentativa de implementar um destes sistemas generativos controlados com este tipo de interação comportamental, mas com materiais físicos, não através de software. Portanto, basicamente o que eu desenvolvi foi um sistema que comporta-se como se fosse um software no fundo, mas que é implementado com madeira e com cordas de guitarra e com palhinhas de café, e, portanto, que tem um efeito mais ou menos de imprevisibilidade controlada, se quisermos. Radial string chimes is an interactive musical device triggered by motion applied to a spinning vinyl record. Users can spin the record, making hanging coffee straws to bounce and pluck 12 radial guitar strings applied to a round wood board. Strings can also be activated with an electromagnetic EBow. Sound is captured by piezo sensors and contact microphone that go into an iPad for real-time sound processing with an app such as CS Grain. For non-cyclical sounds, users can activate the system with wind generators. A questão dessa peça Shapeshifter é um pouco diferente, toca outro tipo de problemática que eu também
é muito interessante. E é justamente o tipo de trabalho que nesta Escola das Artes se proporciona muito devido à equipa multidisciplinar que nós temos cá e ao ambiente entre os colegas que estão a trabalhar em diferentes áreas, algumas delas muito experimentais. Portanto, a problemática que estava por trás desse projeto era esta. Eu tinha uma peça musical feita com eletrónica, em que experimentava com uma série de sistemas de síntese de som, fazer uma espécie de uma peça de uma paisagem sonora. E, portanto, o desafio que eu tinha era converter ou expandir essa peça peça musical, originalmente, num projeto audiovisual. E, portanto, o que fiz foi convidar o meu colega Carlos Caires, não é? Para ouvir a peça e fazer o design de vídeo em função daquela música, que tipicamente, se pensarmos bem, é algo muito pouco comum no panorama de produção audiovisual. Normalmente, o que se subordina é o som à imagem e não a imagem ao som. Tipicamente, em qualquer projeto do âmbito comercial ou até muitas vezes artístico experimental, começa-se por criar as imagens e só depois então é que se vai criar o som, com exceção seja feita aos videoclipes, que são ao contrário, mas isso é mais no domínio não da síntese de imagem e de síntese de som. Às vezes é, mas tipicamente mais até se tenta fazer alguma narrativa, enfim, ou então é uma coisa tão simples como mostrar os músicos a tocar. Portanto, aqui era mais um projeto artístico em que tinha essa lógica de uma peça musical difícil, e que o meu colega Carlos Caires compôs, se quisermos, as imagens sintetizadas por computador para fazer com que a peça ficasse mais completa, digamos assim. Portanto, aquelas imagens vão muito ao encontro da música. Em particular, nesta peça, nós recorremos a um conjunto de materiais de vídeo muito interessantes. Eu, na altura em que fiz esta peça, trabalhava no Grupo de Tecnologia Musical em Barcelona. E no meu gabinete trabalhava um colega que era matemático russo e que os pais deles eram programadores da Agência Espacial Indiana e que tinha material de vídeo que os pais lhes costumavam enviar sobre lançamentos de satélites experimentais desta base indiana. E, portanto, ele conseguiu disponibilizar-me esse material e nós recorremos também a introduzir essas peças de vídeo. E, portanto, vendo a peça, nós percebemos ali um lançamento de uma espécie de um míssil, que não é, na verdade, aquilo é material realmente tirado dessa agência espacial indiana, dos testes feitos pelos pais do meu colega matemático.
minha experiência enquanto coordenador e orientador aqui deste projeto da Escola das Artes começou a ser mais gratificante nos últimos 10 anos. Os primeiros tempos em que estive envolvido neste processo era muito inexperiente e realmente estava a aprender mais do que ajudar os outros. Continuo a ter que aprender muito, é o que nós fazemos todos os dias, é aprender, aprendemos sempre mais do que ensinamos, mas em todo o caso, no início, quando as pessoas têm pouca experiência, é mais difícil. No entanto, eu a certa altura comecei a desenvolver uma espécie de uma aspiração, enquanto responsável pelo desenvolvimento destas coisas aqui nesta comunidade, e quando me percebi que tanto dependia de mim, tantas coisas dependiam de mim para que esta escola funcionasse, nomeadamente na área de som e imagem. E a aspiração que eu tinha era muito simples. Eu, quando no início dos anos 90 entrei para a universidade, pretendia, já na altura, seguir um percurso que cruzasse as novas tecnologias, na altura já informáticas, não é? Com a criatividade, com a arte. E isso não existia nenhuma oferta formativa na altura em Portugal que desse resposta a esta necessidade. E eu acabei por estudar um curso de Engenharia de Telecomunicações, que foi o que me pareceu que me podia dar as melhores condições para poder fazer este tipo de trabalho. E, portanto, eu já há alguns anos metido dentro disto da Escola das Artes e já envolvido fortemente na coordenação deste processo, comecei a ter a aspiração e quase o sonho de que esta escola poderia vir a converter-se e a consistir no projeto universitário que eu gostaria de ter disponível quando andava há tantos anos atrás à procura de um sítio onde estudar. E, portanto, a partir de certa altura foi isso que eu fiz. Tentei conduzir o caminho desta escola para ser a escola que eu, enquanto adolescente, gostava de ter tido disponível para eu próprio estudar. Não sei dizer se isso foi conseguido ou não, é muito difícil ter essa perspectiva, mas acho que desde praticamente o nada, porque esta escola foi lançada do zero, no final dos anos 90 em Portugal não havia nenhuma proposta universitária que tratasse esta questão do cruzamento da tecnologia com a arte, e portanto, e nesse sentido eu penso que foi um projeto muito bem concebido e a única prova real do resultado desse projeto é a comunidade dos nossos antigos alunos. Não são os nossos professores, nem as nossas infraestruturas, nem o nosso prestígio que são relevantes para nós. O que é realmente relevante e aquilo que atesta a qualidade do projeto que temos na Escola das Artes é aquilo que os nossos antigos alunos têm sido capazes de fazer no mercado de trabalho. Isso é o mais importante. E, portanto, eu sinto-me muito realizado nesse sentido e acho que isto é um projeto notável, não particularmente só pelo meu esforço individual, mas pelo coletivo que se conseguiu aqui criar. E acho que está, particularmente nos dias de hoje, não é? Atualmente, que está em ótimas condições para desempenhar esta função de uma alternativa para quem quer estudar, quem quer desenvolver o seu conhecimento nesta área de cruzamento entre a ciência, a tecnologia e as artes. Acho que é um sítio fantástico para o fazer. E é com isto em mente que eu aceitei muito recentemente um novo desafio, com a consciência de que até certo ponto este desafio até já está cumprido, já existe, há muito para fazer e eu tenho a plena consciência que a equipa de pessoas que temos cá a trabalhar que o vai fazer de forma belíssima, mas eu aceitei um desafio novo, também dentro do âmbito da Universidade Católica, que foi ir liderar um novo processo de uma nova dinâmica nesta área das indústrias criativas em Macau, na Universidade de São José. E vamos criar lá uma nova escola que tem uma série de dimensões próximas destas, mas outras também muito adequadas à realidade da Ásia. E, portanto, é um projeto que já não vai partir do zero, porque já temos um capital humano lá muito interessante, em parte com antigos alunos nossos. Estou a reencontrar agora lá alunos da primeira geração aqui do nosso curso, que são agora bons amigos e com quem eu vou trabalhar. E é uma comunidade muito interessante. Macau é uma cidade que é conhecida sobretudo pelos casinos e pelo jogo, mas isso é só a ponta do iceberg. Também é uma cidade de pessoas e de jovens muito interessantes e muito criativos, ao contrário daquilo que se possa pensar sobre a China. As pessoas são mesmo criativas e têm uma sensibilidade para os audiovisuais diferente da nossa e muito fascinante para mim, e eu estou muito otimista e muito entusiasmado em relação a este novo projeto
ao qual vou dedicar os meus próximos 2 anos.